Olá, pessoal! Estamos de volta hoje com um assunto muito legal. Um assunto que está no cotidiano de todo mundo e que a gente não percebe, porque linguagem é assim. A gente usa, mas não percebe que está usando. A gente faz uso dela, mas não percebe a importância que ela tem na vida da gente. Olha se não é. Você dorme, acorda, até sonha com linguagem. Então, não existe vida sem linguagem e a linguagem faz parte da vida. Eu diria até que a linguagem é a vida. Você se sedimenta com e através dela, tá bom? Hoje a gente vai estudar a diferença que há entre norma culta e norma padrão. Alguns, de forma equivocada, acham até que elas sejam sinônimas. Ponto 1 da aula de hoje. Norma culta é diferente da norma padrão. Perceba que as nossas aulas estão tendo uma sequência. Primeiro, nós falamos da prova do Enem. Depois, nós falamos da história da língua portuguesa. Hoje, nós estamos falando de variações de linguagem. Cada falante utiliza a sua linguagem a depender da sua finalidade. Porque linguagem, na verdade, é como roupa. Você não vai a uma festa de casamento ou uma formatura com um short tectel e uma camiseta de festa de largo. Da mesma forma, você não vai comer num barzinho da esquina, de longo, nem terno e gravata, de sapato bico fino e nem todo maquiado ou toda maquiada. Na verdade, a gente adapta o nosso vestuário à situação que a gente vive no cotidiano, ok? Então, hoje, variações linguísticas, norma culta, norma padrão. Vamos, então, ao conteúdo a partir do slide, ok? Vamos lá? O português não é homogêneo. O português, como todas as línguas, é heterogêneo. O que é ser heterogêneo? É ser formado por partes diferentes. É ter uma composição a partir de elementos distintos. Então, isso quer dizer o seguinte, gente, que cada grupo, dentro de uma comunidade, possui características próprias do seu falar. Esses diferentes pontos geram diferenças de todos os níveis. Então, a gente constata isso a partir dessa afirmação. A essas diferentes modalidades de língua chamamos de variedades linguísticas. Olha essa imagem que está na sua tela. É um surfista e uma outra pessoa de terno e gravata. Se você olhar essa cena, você vai dizer assim, como pode, Paula, uma pessoa de terno e gravata pegar uma prancha para surfar? Não, o pior não é isso, gente. Observe como ele fala. Ele diz, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, o que a gente está observando nesta cena, neste slide? Nós estamos observando que o falar desta pessoa que está segurando a prancha não é compatível com a experiência de quem vive no grupo social do surf. Tanto é verdade que olha o rosto do surfista que está de bermuda, com a prancha debaixo do braço. Então, observe, no slide seguinte, nós vamos continuar com essa reflexão. A norma padrão, na verdade, ela foi surgindo no Brasil a partir do século XIX e partiu de uma necessidade que houve em algumas pessoas na sociedade, que são os membros letrados, presta atenção, membros letrados, pessoas que tiveram uma educação, uma escola que formou nelas um bom vocabulário, pessoas que têm conhecimento enciclopédico sistemático. Então, esses membros letrados, essas pessoas se consideraram superiores das altas camadas da sociedade e viram como até hoje essas pessoas veem a necessidade de unificar a língua, tornando-a homogênea e combatendo as mudanças e as variações. Eu gostaria de ter uma conversa com você mais tranquila sobre isso. Preste muita atenção nessa conversa que nós vamos ter. Quando se fala em homogeneizar a língua, se fala em tornar a língua com todos respeitando normas e padrões, é a norma padrão. A língua é padronizada. Acontece que em países como o nosso, em que você tem pessoas que frequentam a escola e pessoas que não frequentam, a padronização não é inviável, ela é impossível. Desse modo, o conceito que nós temos de língua padrão é língua
unificada e que cumpre com a necessidade de assumir a gramática com normatividade. Você tem que obedecer aos padrões da linguagem. No próximo slide, a gente vai perceber uma outra coisa importante. Observe bem o próximo slide. A norma padrão se estabeleceu com equívocos. A supervalorização da escrita em detrimento da fala. A visão das mudanças linguísticas como prejudiciais à língua, em vez de meras mudanças. Ou seja, esse estabelecimento da norma padrão termina criando um preconceito linguístico, porque a supervalorização da escrita faz com que as pessoas que não sabem escrever, as pessoas que escrevem de uma forma mais equivocada, sejam vistas como pessoas inferiores. Vamos seguindo, vamos perceber no próximo slide para fazer uma reflexão mais profunda. Quando nós falamos em norma padrão, nós vamos nos reportar ao passado colonial, no qual usar uma variante, ou seja, o português de Portugal, significava se afastar da mestiçagem, da piquinez, olha o piquinez entre aspas, mostrando que essa palavra deve ser olhada, deve ser cuidadosamente percebida, porque em relação a Portugal, o Brasil era uma colônia. Então, o Brasil tinha uma piquinez, uma desimportância. Então, a cultura brasileira ela é colocada como uma cultura superior à cultura do Brasil. A cultura portuguesa era vista como melhor. Aí, a partir disso, o que acontece? Vamos ver o próximo slide? O que vai acontecer a partir disso é que houve a necessidade da incorporação do termo norma culta, que designa a variedade utilizada pelas pessoas que possuem mais contato com a cultura escrita enciclopédica. Vamos ver, olha essa imagem, esse desenho que está aí. Uma pessoa dentro de um carro conversando com uma pessoa que a gente percebe que é da zona rural. O de dentro do carro pergunta, essa estrada vai para São Paulo? O outro responde, sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Observe, vamos conversar aqui um pouco, eu e você? O que se percebe, na verdade, é que o brasileiro aprendeu a valorizar demasiadamente quem tem o domínio da norma culta e a desvalorizar aquela pessoa que não frequentou os bancos da academia, que não frequentou a escola, que não fez universidade. Então, nós aprendemos que quem tem cultura é quem tem conhecimento da enciclopédia. Quem não tem é aquela pessoa que mora lá no interior, que mora na zona rural. Importante esse conceito, gente. Cultura todos têm. Você pode ter cultura enciclopédica ou cultura empírica. O que é a cultura empírica? É a cultura que você adquire com sua vivência do cotidiano. É a cultura da vida. Então, um pescador analfabeto dos seus 80 anos tem tanta cultura quanto o doutor em psicologia que estudou na melhor universidade da Europa. Ok? Que fique claro isso. Mas a nossa intenção é diferenciar e sintetizar a diferença que há entre norma culta e norma padrão. É sintetizar isso. Então, vamos voltar para o slide? Vamos lá? Então, observe bem. Quando eu falo da diferença, eu estou afirmando o seguinte, a norma padrão pode ser considerado o padrão ideal, que se constitui no português, que alguns escolheram arbitrariamente como o melhor, que deve ser utilizado por quem preza o valor de sua língua. Enquanto isso, a norma culta pode ser considerado o padrão real, ou seja, o padrão que realmente é utilizado pela sociedade. Então, eu posso dizer que a norma padrão é aquela instituída por quem domina a língua portuguesa nas suas regras. E a norma padrão, a norma culta, é aquela direcionada para um pequeno grupo que frequentou os bancos acadêmicos e tem uma relação com a gramática da normatividade. Bom, no próximo slide, a gente vai ter algumas das especificações que aparecem na nossa prova do Enem. Então, na nossa prova do Enem, tem uma questão muito interessante, entre tantas outras, gente. Aí, ela vai começar exatamente com um pequeno texto. Vamos nos lembrar de que o texto é algo comum nas provas que nós vamos fazer, nas questões das provas. Todas começam com texto. Começa assim.
Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem. Tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos e todo mundo quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismos, nem precisam ser tratadas com privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. Observe que nós temos ali Tereza, na referência biográfica, Debate, Miorim e Saberes Globais e Saberes Locais, Rio de Janeiro. O que a questão cobrou de nós? Vamos lá? Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de. Por que ele coloca daquela forma, com aquela linguagem? Qual é a finalidade? Demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua materna? Não, nem se fala disso. Situar os dois lados da interlocução em posições simétricas? Sim, porque eu estou justificando aí ao lado. O enunciador faz referência a um código linguístico que o torne compreensível a seu interlocutor. Ele diz: quando eu falo com vocês, eu procuro usar o código de vocês. Eu não estou usando o código indígena, eu estou usando o código do Brasil. Eu estou usando o código que permita que nós exerçamos a nossa comunicação. Continuando as proposições falsas. É com a finalidade de comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos? Não, nem se fala disso. É mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa? Não, ao contrário, ele está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês passem a utilizar a minha linguagem, eu quero que nós façamos parte do mesmo Brasil. Então o Brasil é único dentro de suas diferenças. A finalidade é de ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional? Não, não é a importância do código linguístico. A ideia é exatamente fazer uma referência a um código que torne compreensível a todo interlocutor que está sendo dito. A partir de tudo que nós estudamos, gente, ficou claro, óbvio, que a língua padrão é diferente da norma culta e ambas são utilizadas a depender da necessidade do falante. O que eu quero de vocês é que vocês busquem e direcionem seus estudos para essa referência de padrão e a referência de culta, para, exercendo a diferença, vocês também encontrarem que semelhanças há entre elas por conta do falante, ok? Nós deixamos aí uma síntese da aula no finalzinho para vocês e eu espero que esteja tudo bem, que os estudos estejam caminhando na mais perfeita ordem, ok? Bom estudo para vocês e até a próxima.